Vamos lá. Esse aqui é um complemento da primeira aula, que foi dividida em 3 etapas. Essa aqui, a gente vai falar de tratamento na unidade de emergência. A gente vai aproveitar para revisar alguns conceitos que a gente fez na aula anterior, ok? Bom, a gente sabe que a cefaleia é uma coisa antiga, é descrita desde a antiguidade, ok? A cefaleia mais comum é a cefaleia tensional, a enxaqueca é o segundo tipo de cefaleia mais comum. Temos mais de 100 tipos de cefaleias. Cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. Dor de cabeça é um termo leigo, cefaleia é um termo médico. Então a cefaleia mais comum é tensional, só que a mais estudada, porque ela tem características individuais específicas, é a enxaqueca. Mais comum em mulheres, como eu falei na aula passada. Na unidade de emergência, o que a gente mais vê? Cefaleias primárias, ou tensional ou enxaqueca. As cefaleias primárias são a grande maioria. O que é uma cefaleia primária? É uma cefaleia que não tem uma causa física. Não é por tumor, não é por um aneurisma, não é por um AVC. É uma cefaleia que ela é ou é genética ou ela tem uma causa emocional. As secundárias, elas têm causas físicas, uma meningite, uma encefalite. Então, as principais cefaleias primárias são enxaqueca, cefaleia em salvas, cefaleia tensional, cefaleia cervicogênica, hemicrania paroxística crônica, hemicrania contínua e cefaleia crônica. Acho que esperaríamos até um percentual maior de consultas por cefaleia. Isso aqui foi tirado, o primeiro quadradinho, Bigal Bordini Speciale, foi tirado da unidade de emergência do HC de Ribeirão Preto. Então, de 130 mil consultas anuais, 1% era por cefaleia. E a gente vê um índice um pouco maior em outros serviços. Mas o que acontece? Ribeirão Preto tem uma peculiaridade em que o SUS ele funciona de uma forma quase perfeita. Então, eles têm os centros de atendimento primário, que seriam correspondentes às UPAs, e temos os centros terciários de referência para tratamento de urgência. E esse estudo do Bigal Bordini Speciale foi feito num centro terciário, então chegavam coisas mais graves. As cefaleias eram tratadas nos PAs. As cefaleias secundárias são sintomas de uma doença subjacente. Pode ser neurológica ou sistêmica. Por exemplo, uma meningite, um tumor cerebral, uma virose. O diagnóstico diferencial entre a cefaleia primária e secundária é essencial, porque daí você vai ou medicar e mandar para casa, ou você vai internar e fazer exames complementares. Você tem que ver a história clínica desse paciente, como que agravou, os sintomas associados, se ele tem aura que preenche os critérios para aura migranosa, quais fatores deflagradores das crises, se já teve esse tipo de dor antes, se respondeu a medicamentos antes, se tem um histórico familiar de cefaleia, se está em abuso de medicamento, doenças coexistentes, ou seja, as comorbidades, você vai ver isso de forma muito rápida. Então você entra o paciente com cefaleia, você procura saber se são as características de sempre. Se sim, você fica mais tranquilo. Tem algum fator de alarme? Sim. Aí você tem que ir atrás das cefaleias secundárias. O que é fator de alarme? São 6 pontos. A primeira ou pior cefaleia, já falamos sobre isso. Início súbito ou recente, início após 50 anos, uma intensidade e frequência progressiva e persistentemente crescentes ou maiores, história de câncer ou SIDA e alterações nos exames neurológicos. Em inglês, americano gosta de mnemônico, padrão mnemônico, né? Então, seria SNOOP, System Signals, que seriam sinais sistêmicos, está tendo febre, Neurologic Deficits, se tem déficit neurológico ao exame,
Older, que seria a idade, os mais velhos, older, né? Os mais velhos, acima de 50 anos, vão ser fatores de risco. Onset, padrão de início, pattern, que seria o padrão de progressão, de evolução. Aqui está faltando, nessa coisa mnemônica aqui, está faltando a questão de ter histórico de neoplasia ou SIDA. Então, para desconfiar de cefaleia secundária, você tem que observar se tem febre junto, se tem outros sinais de doença sistêmica, se tem sinais meníngeos, ou seja, vamos supor, uma pessoa que tem artrite, você vê que a pessoa está com artrite, está com inflamação, edema, inchaço, e ela está com febre, e ela tem cefaleia, ela pode estar numa crise de vasculite, traumatismo craniano. Em idosos, preste atenção, porque podem fazer hematoma subdural crônico até 2 meses do trauma craniano, e não precisa ser um trauma que o paciente lembre. Às vezes o paciente não lembra, às vezes ele bateu com a cabeça na parede, na hora que ia pegar algum objeto, e aquilo provocou hematoma subdural, mudança nas características, cefaleia do esforço, cefaleias persistentemente unilaterais e refratariedade ao tratamento. Então, aquele paciente que entrou com cefaleia está com as características usuais? Se não, aí você tem que ir atrás de fazer exame. Se sim, tem algum fator de alarme? Não tem? O exame neurológico está normal? Então, se estiver normal, medica, vai para casa. Se não estiver normal, tipo aquele paciente que eu mostrei da síndrome de Horner, vai ficar para fazer exame. Quando é uma cefaleia tensional, ou seja, não é uma enxaqueca, é uma cefaleia relacionada puramente a estresse, a pessoa tá lá, tá em quarentena, tá de saco cheio de ficar em casa, tem um monte de coisa para fazer de home office, ou é um estudante de medicina que tá tendo que se adaptar ao EAD, aí é uma cefaleia tensional, é bilateral, não tem o padrão da enxaqueca, não dá vômito, não dá náusea. Então, o médico da unidade de emergência primária vai orientar o paciente, vai acalmar o paciente, vai acalmar os familiares. Olha, isso não é grave, não tem necessidade de procurar um neurologista. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque todo mundo que tem dor de cabeça, todo mundo não, mas a maioria acha que tem um aneurisma, que está pocando. Você vai orientar, né, medidas socioeducativas. O que você vai fazer? Você pode prescrever analgésicos via oral mesmo, porque a cefaleia tensional normalmente não tem náusea, então você pode prescrever um paracetamol. Atenção que com subdose de paracetamol, ou é de 750 mg ou 2 de 500, para dar 1000 mg. 500 mg e nada é quase a mesma coisa. Dipirona, agora nós temos as formulações de dipirona de 1 grama, que muitas vezes é mais eficiente. Cuidado, pergunta se o paciente é alérgico a algum medicamento, pergunta se tem paciente que tem hipotensão com dipirona. Alguns anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, diclofenaco sódico, cuidado com função renal, cuidado em idoso, cuidado com gastrite, pergunta se a pessoa tem gastrite, pergunta se é alérgica. Cetoprofeno também é interessante. Aqui ele coloca de 50 mg, mas às vezes precisa de 100. Naproxeno sódico, aqui no Brasil a gente tem a apresentação de 550 mg, que é o Flanax. Associações com cafeína aumentam a potência analgésica. Espera 1 hora, não melhorou, pode usar um outro tipo de medicação, não o mesmo. Então, por exemplo, tomou paracetamol ou dipirona, que é uma categoria do analgésico. Esperou 1 hora, não melhorou, pode partir para o ANE. Agora, se tomou um ANE, você não vai tomar outro ANE, correto? Enxaqueca. Bom, geralmente enxaqueca é um pouquinho mais complicado, porque normalmente tem vômitos. Olha aqui a nossa amiga Barbie vomitando depois de uma noitada. Então muitas vezes você precisa dar uma hidratada, a pessoa já vomitou um monte, às vezes vomitou só uma vez, mas tá mal, precisa de uma hidratação, porque tem algumas pessoas que têm enxaqueca que quando vomitam melhoram, mas uma parcela significativa não melhora e continua com náusea. Então, nos casos que tiver menos que 3 dias de crise, você pode fazer um antiemético parenteral, pode ser a metoclopramida. Se for a metoclopramida, tem que estar bem diluída num soro de 200 ml.
Cuidado com a catisia, tá? Não é piti. Você vai ver paciente que queixa que quando você vai fazer metoclopramida ou bromoprida, que é o Digesan, a metoclopramida é o Plasil, subitamente dá vontade de sair correndo, dá vontade de arrancar o soro, aí você acha que é piti, manda embora, fica com raiva, mas não é, é a catisia. É uma vontade irresistível de ficar se mexendo. Dá uma angústia muito grande e isso acaba atrapalhando o seu plantão. Cuidado, se você for fazer bromoprida ou metoclopramida, dilua num soro e corra devagar. Já o dimeridrato, que seria o Dramin, ou aqui eu não coloquei, mas tem a ondansetrona, que é em via oral tem o Vonal Flash, que seria em comprimido, em ampola é a ondansetrona ou Zofran. É bom porque não dá efeito extrapiramidal e você pode fazer endovenoso. Qual é a vantagem dos bloqueadores de dopamina, que seria o caso da bromoprida e da metoclopramida? A vantagem é que, no mecanismo da fisiopatogenia da enxaqueca, você tem um aumento dos níveis de dopamina. Ora, se você usa um bloqueador de dopamina, você melhora também a crise de enxaqueca, mas aí tem um problema, o risco da catisia. De distonia, de cinesias. Outra conduta é você instalar um soro de hidratação, um soro fisiológico, dipirona 1 grama, a ampola já tem 1 grama, cetoprofeno 100 miligramas, a ampola já vem com 100 miligramas, dilua num soro de 100 ml, reavalia o paciente 1 hora. Não melhorou? Num centro particular, privado, você vai fazer o Sumax, que é o sumatriptano subcutâneo. No SUS, obviamente, a gente não tem. Bom, naqueles pacientes que estão com enxaqueca há mais de 3 dias, a gente chama isso de estado migranoso. Então a pessoa já vomitou um monte, já está morrendo de dor, já está estressada, você mantém a pessoa em jejum, põe o soro, corre 500 ml pinça aberta. Atenção, se ela tiver alguma insuficiência renal, insuficiência cardíaca, você não pode fazer um sorão. Aí você tem que fazer um soro com parcimônia. Você faz uma dexametasona EV, pode fazer uma ampola inteira que tem 10 miligramas. Faça diluído num soro, tá? Não faça diretamente na veia, a não ser que você esteja morrendo de raiva do paciente, porque a dexametasona EV, um efeito colateral da infusão é o prurido anal. Se não melhorar com dexametasona, você pode encaminhar para uma unidade acima, uma unidade de pronto atendimento de referência. Lá será feita a clorpromazina, uma ampola endovenosa num soro de 500 ml. Avisar que pode dar hipotensão, tomar cuidado para o paciente levantar, avisa, olha, vai baixar sua pressão, é normal se você tentar se levantar para ir no banheiro e você sentir que vai desmaiar, não saia sozinho. É interessante que a clorpromazina é um bloqueador dopaminérgico, ele é um antipsicótico que é muito usado na cefaliatria, mas é interessante que nessa dose ele praticamente não faz a catisia, é raro, é raro. Atenção, então, atentar para a hipotensão arterial, sinais extrapiramidais, não repita a dose se isso acontecer. Evitar de prescrever opioide, evitar de fazer morfina, evitar de fazer tramadol, porque além de não melhorar, pode provocar dependência química. Bom, cefaleia em salvos nós vamos pular, no caso. Então, atenção para cefaleias secundárias, veja se tem febre, veja se tem risco de ser uma meningite, de ser um abscesso, faz um exame neurológico rápido, dá uma olhada, vê a força, vê se tem sinal de agitação meníngea. Cuidado com as cefaleias súbitas, a pior da vida. Cuidado com as cefaleias que começam com esforço físico, cuidado. Cuidado com a hipertensão arterial que vem junto com a cefaleia. A hipertensão pode estar vindo por conta da cefaleia ou a cefaleia pode estar vindo por conta da hipertensão arterial. Faça sempre o teste de irritação meníngea para ver se não é uma hemorragia subaracnoidea, ok? Cuidado com a cefaleia com ingesta alcoólica. Muitas vezes o paciente chega alcoolizado, chega comatoso,
com queixa de cefaleia e às vezes ele está tendo um hematoma subdural porque bateu com a cabeça. Cuidado com a cefaleia em idosos, pode ser um hematoma subdural crônico, às vezes nem a família sabe dizer o que aconteceu. Cuidado com câncer de emergência, causas, obrigada.